Bom, pessoal, agora a gente vai falar então de serviço ao cliente. Existem várias interpretações para um conceito de serviço ao cliente e seus elementos, tá? Mas existem algumas dessas interpretações, dessas correntes, que elas acabam coincidindo e chegando a uma linha muito próxima, tá? Então, uma dessas interpretações diz que serviço ao cliente se refere a tudo aquilo que uma marca, um produto, um estabelecimento, né, enfim, um fornecedor entrega para a sua clientela, e não apenas para o seu cliente, mas sim para a sua clientela, e que possa, de alguma maneira, afetar o comportamento dessa sua clientela. De que maneira? Composta por três elementos, tá? Composta por três elementos que podem ser divididos entre pré-transação, elemento transação e elemento pós-transação. O elemento pré-transação é como um indicador se aquele fornecedor, se ele propicia um ambiente seguro, enfim, um ambiente adequado para aquela prestação de serviço ou fornecimento de produto. Vamos imaginar alguém que, né, um aplicativo, uma plataforma, né, na internet de compra e venda, então lá com alguns indicadores de eficiência. Por exemplo, prazo máximo de entrega após a formalização do contrato de compra e venda. Pode ser um indicador de eficiência. Outro indicador, número de pedidos em aberto. Outro indicador, pedidos, procedimento para fins de devolução, para fins de troca. Também pode ser um indicador que, fazendo a análise desses dados, o consumidor pode ter uma base quanto à confiabilidade e eficiência daquela prestação de serviço. Tá? Então, esse elemento ele está lá no pré-transação. Aí temos a transação, que é propriamente, né, a compra e venda, as condições para pagamento, enfim. E aí depois temos o pós-venda. O pós-venda toda aquela, digamos assim, ele nasce a partir da finalização da compra, pós-venda. Né? Então, o pós-venda ele é tão importante quanto as outras fases. E só que tem empresas que ainda não se atentaram a isso, porque muitas vezes a trajetória de venda ela ocorre no pré-venda, ok, pré-transação, ok, transação, ok, e no pós-transação, ruim. Esse pós-transação, como é a última mensagem que fica para o consumidor em relação àquela compra, é o que pode determinar para ele indicar para outros clientes ou não aquela marca, aquela empresa. Né? Então, esse procedimento da venda, pré-transação, né? Pré-transação, transação e pós-transação, tem que ser feito com eficiência, com empenho. A empresa deve estar sempre investindo em meios para ampliar, para otimizar, né, o pós-venda. Tá? Então, eu quero trazer para vocês algumas estatísticas que também estão no nosso material. Né? Então, olha só, que interessante. 25% das compras causam insatisfação aos clientes. Cara, isso é muita coisa. 25%. Um quarto, ou seja, uma em cada quatro pessoas, né, que compram digamos, na internet, enfim, não apenas na internet, a gente às vezes foca muito na internet, não apenas na internet, pode ser também no ambiente físico, né? Então, uma em cada quatro compras causa insatisfação nos clientes. Uma em cada quatro, um quarto, 25%. 5% dos clientes reclamam, ou seja, daqueles que obtiveram problema, boa parte não reclama. Entende que a prestação de serviço foi ruim, pode até não voltar a comprar naquela loja, mas também não reclama. Então, a importância, porque tem fornecedor que pensa, eu praticamente não recebo reclamação dos meus clientes, do canais, né, forneço canais para que eles façam as suas reclamações e sugestões, e não tenho recebido reclamações. Não quer dizer nada de acordo com esse número. Se apenas 5%, né, dos clientes reclamam. Desses, metade acha que reclamar não resolveu. Existe uma sensação pior do que essa impotência de você entender que sofreu uma lesão, reclamar e entender que nada foi feito. Gera no cliente, no consumidor, uma sensação de impotência, uma sensação de desvalorização. E isso muitas vezes pode levar o nosso cliente para a concorrência. Então tem que ser visto com muita atenção.
Um cliente satisfeito conta apenas para 3 pessoas, porque lá digamos, no subconsciente do cliente está lá que muitas vezes o bom atendimento, né, entregar no prazo e tal, a empresa não fez mais do que a sua obrigação. Afinal de contas, no momento da negociação, essas situações que acabam, como eu posso me referir aqui, que possam satisfazer as necessidades necessidades e desejos dos clientes, esses elementos ali, como eles são apresentados na negociação, lá no final, o cliente não espera menos do que aquilo. Então, por isso que a repercussão para ele não é tão grande, porque é algo que ele já esperava. Não fazer aquilo é o que vai chamar a atenção. Fazer aquilo já estava, atender aquelas negociações, enfim, atender aqueles requisitos para aquela venda, conforme estava na negociação, já era esperado pelo cliente. A empresa deixar de cumprir com aquilo, esse é o inesperado, esse é o que vai chamar a atenção e vai ter maior repercussão. Então, por isso que apenas, vamos lá, voltando, um cliente satisfeito conta para apenas 3 pessoas, enquanto um cliente insatisfeito conta para 11. Então, olha a diferença, né? Isso pode queimar uma marca, queimar um produto, né? Queimar um lançamento. Esses dados têm que ser considerados. 34% dos clientes que reclamam voltam a ser clientes se a reclamação for resolvida. Olha só, se há pouco eu falei, então, da impotência de quando você reclama e não é ouvido, a empresa não dá o feedback, olha só, mesmo tendo problemas, 34% voltam desde que a sua reclamação seja resolvida. Isso gera confiabilidade, né? Isso gera aquela sensação de vou comprar lá porque eu sei que se der problema eles vão resolver para mim. Tá? Ainda, digamos, não é a maioria dos consumidores que pensa dessa maneira, mas é boa parte. É mais de 1/3 dos consumidores. Olha só. 52% das reclamações são simples de resolver. 8 empresas que incentivam a reclamação e treinam funcionários para atender têm maiores lucros. Esse dado ele está ligado assim à questão de treinamento de pessoal, né? Digamos, a pessoa, vamos imaginar uma loja de materiais de construção, ela chega lá, eu quero uma broca para fazer um furo na parede, furo X. E o vendedor, tá aqui, se for um vendedor desinteressado, ok, tá aqui sua broca. Muito obrigado, tchau. Agora, um vendedor um pouco mais atento, vai chegar, broca, assim, ok. Que tipo de parede, né? Parede de madeira? Não, é parede de concreto. Parede de concreto, temos bucha também, o senhor já tem? Não tem bucha. É para fixar o quê? Para fixar... então, olha, a gente tem esse tipo de parafuso, esse para aplicação tal, a gente tem a bucha de gesso, a gente tem... Então, assim, o treinamento do vendedor, eu dei um exemplo de um material de construção, de uma loja de materiais de construção, mas funciona para os mais diversos segmentos, ter uma equipe de vendas atenta às possíveis necessidades do cliente. Veja que nesse exemplo que eu dei, o cliente nem estava atento ele estava preocupado só em fazer um furo. E o vendedor, estando preparado, ele vai avisar, mas se você vai fazer um furo e ele for na parede de alvenaria, fatalmente você vai precisar de uma bucha. Mas o furo é para quê? Para fixar alguma coisa? Então você vai precisar de um parafuso também. E assim, esse exemplo serve só para ilustrar, que as equipes de venda elas precisam estar preparadas para atender as mais diversas demandas dos clientes. E hoje, com a evolução dessas diversas técnicas de vendas, meios de vendas, é possível traçar um perfil em comum das empresas que têm os melhores índices de pós-venda, melhor índice de eficiência de pós-venda. Então, em geral, vamos lá, as empresas que possuem um pós-venda considerado eficiente pelos seus clientes, pelos seus consumidores, eles possuem o quê? Critérios de contratação e programas de treinamento para funcionários. Ou seja, eles filtram na hora de contratar onde aparece teste psicológico, psicotécnico, teste por habilidades, competências, etc. Análise de currículo por experiência.
Então, eles vão adotar critérios mais rigorosos para encontrar o perfil de profissional que eles procuram, né? E, além de encontrar, além de contratar, também treinar. Então, essa é uma característica em comum das empresas que possuem os melhores índices de pós-venda. Diretrizes para correção de serviços e satisfação dos clientes. Então, eles têm, de maneira expressa, regras para resolver, né, as demandas, para corrigir os serviços, para, de repente, encaminhar um produto para assistência técnica, para troca de produtos. Então, as empresas que têm melhores índices de eficiência do pós-venda têm muito bem estabelecido a maneira como, né, um padrão para corrigir, né, eventuais deficiências do serviço. Então, isso gera a sensação de segurança para o consumidor, né, em saber que, se houver um problema, eles vão resolver e de que maneira, né? Remoção de barreiras para resolver reclamações. Então, aquela questão da aproximação do fornecedor, né, quando o cliente tem uma demanda, você facilitar os canais, seja pessoais, seja pela internet, sabe? Você criar meios de facilitar essa comunicação e resolver com agilidade os problemas dos clientes. E também banco de dados, né, dos clientes, produtos e problemas para corrigir os processos. Então, é fazer um apanhado dessas informações que possa ser corrigido. Vamos imaginar, se uma empresa identifica lá uma falha com relação a prazo de entrega, a área de logística vai lá isso de uma maneira, de repente até com um cronograma, por bairros. Eu lembro que aqui em Jaraguá tinha uma época uma empresa que ia lá comprar uma bicicleta, mas eu moro no bairro tal. Beleza, terça-feira a gente entrega lá. Então, tu saía de lá com a segurança de que na terça-feira chegaria lá, sabe? Então, banco de dados claro, né? Claro e transparente para que o consumidor ele possa acessar, né? E esses elementos possam trazer segurança para o consumidor na hora da compra. Existem ainda alguns degraus que, pensando numa caminhada, eles podem te levar ao atendimento com excelência, né? O atendimento do cliente com excelência, o sucesso no atendimento do cliente. Vamos a eles, né? Vou pegar aqui rapidinho. Decida qual é a essência do seu negócio. Tem aquele ditado que diz que quem faz muito não faz nada, né? Ou seja, quem pega muita coisa para fazer, quem não... Como é que eu posso definir? Quando você não tem uma direção, um objetivo específico, né? Vamos imaginar uma loja que ao mesmo tempo quer vender alimentos, quer vender roupas, quer vender material de construção. Não dá. Tem que ser especialista na sua área. Especialista que dentro daquele seu nicho de mercado, você consiga atender, né, os desejos e necessidades, satisfazer os desejos e necessidades da tua clientela. Então, quanto mais clínico geral, pior, seja especialista. Pegando esse exemplo do médico, né, o que melhor ganha é o especialista. Né, o clínico geral, né, ele é clínico geral por quê? Porque ele não tem uma especialidade. Então, quando um médico, né, o clínico, ele torna-se especialista, ele passa a trabalhar em apenas uma área, mas ser especialista e referência naquela área. Então, isso aqui quer dizer o quê? Seja referência, né? Decida qual a essência do seu negócio e trabalhe naquela essência, naquela especialidade. Conheça seus clientes e seus concorrentes. Tá? É necessário, tá? Conhecer tanto clientes pelo seu relacionamento diário, para que você possa satisfazer as necessidades e desejos deles, se relacionar, pensar no pós-venda, né? Realizar um bom pós-venda, mas também conhecer o nosso concorrente. O nosso concorrente pode estar desenvolvendo um bom trabalho ou alguns pontos que nos interessam. Né? Isso tudo tem que ser levado em consideração e é importante que a gente conheça a nossa concorrência até para num momento de mudança de perfil de consumidores, perfil de mercado, momento econômico, a gente consiga, em algumas situações, levar algum tipo de vantagem no sentido de trabalhar para atender determinada demanda, por exemplo, né? Ou evitar problemas, já é uma grande coisa também, e você consiga ter um atendimento melhor que o da concorrência. Já pode ser um caminho. Né? Você está de olho na concorrência para ver o que a concorrência está fazendo. Se de repente, minha empresa tem um produto formidável, um atendimento muito bom, mas meu pós-venda deixa a desejar. De repente, a concorrência pode estar com um problema inverso.
atendimento ruim, produto, né? Agora, o pós-venda da concorrência pode funcionar. O que é que eu posso aprender com a concorrência? Né? Então, a gente precisa conhecer não apenas a nossa clientela, mas também a nossa concorrência. Terceiro degrau, crie sua própria visão. E aqui você pode chamar de visão, de missão, enfim, do que você quiser. Mas é importante que você tenha um objetivo. Vamos imaginar, uma empresa ela pode ter uma missão, ser referência, né, no ramo de, ou entregar, proporcionar aos clientes e fornecedores, enfim. Cada empresa ela pode definir qual é a sua visão daquele nicho de mercado, qual a sua missão, o que ela pretende entregar para os consumidores ou para a sociedade. Tá? Ela precisa definir qual é a missão dela, qual é a visão, qual é a missão. Quarto degrau, definir os momentos decisivos. O que são os momentos decisivos? A gente tem uma passagem ali no nosso material que fala sobre o momento, né? Isso deriva lá da cultura espanhola, o momento em que o toureiro fica ali olho no olho com o touro e precisa decidir aquela luta. As empresas, não vamos pensar em luta, que daí já traz algo negativo, né? Isso é coisa do marketing também, sempre positivo. Então não vamos falar em luta. Vamos falar que momentos decisivos para as empresas são os momentos de poder direcionar e fechar os melhores negócios. O momento de dar mais do que se espera. Né? O momento de entregar mais para o cliente do que ele espera. Momento decisivo. Momento que vai fazer com que ele feche aquele negócio e que ele volte em outro momento e que indique a sua empresa, a sua marca. Tá? Esses são os momentos decisivos. Quinto degrau. Ofereça um bom atendimento aos seus pares. O que isso quer dizer? Que pouco, né, ou ao menos não adianta muito você se esforçar para ser um bom empreendedor, atender bem a tua clientela, mas com a tua equipe, de repente você deixar a desejar e acaba em algum momento desmotivando, porque essas pessoas atendem também os seus clientes. Então, é importante que você saiba manter um relacionamento, né, positivo. Digamos, existem técnicas para você ter um relacionamento positivo com a tua clientela, mas também com a tua equipe, para que você possa motivá-las, para que você possa liderar as suas equipes, para que, num esforço conjunto, vocês consigam atingir os objetivos daquela missão proposta pela empresa. Então, percebam que tudo está interligado. Né? Desde a motivação, desde da busca, da oxigenação das ideias, da possibilidade da equipe participar das melhorias, né? Não centralizar tudo só numa pessoa, num determinado grupo, para a realização de melhorias e digamos assim, a criação, né, de facilidades, sugestão de novidades, enfim. Né? É interessante que toda equipe possa, de alguma maneira, participar desse processo criativo, porque vai inserir nelas a sensação de participação, de valorização do funcionário que pode participar dessa maneira. Tá? E isso contagia, gente. Isso contagia. Não? Percebam, eu acredito que vocês já perceberam no ambiente de trabalho, quando alguém vem com uma mensagem positiva que consegue atingir a todos ali, sem sombra de dúvida, são dias bem interessantes de se trabalhar. Né? E aí, fatalmente, quando você atende a terceiros, mas o teu clima tá bom, o teu ambiente interno tá bom, fatalmente você vai reproduzir isso para os clientes da empresa. E a tua equipe também. Da mesma forma que quando as coisas não estão bem, você vai ter que fazer um esforço maior para que isso aconteça. A ideia é que tu, né, se tem problemas internos, que resolva internamente, né, não exponha para a tua clientela. Mas o esforço é maior, você acaba gastando mais energia. Né? Então, se tu já está num ambiente leve, né, num ambiente profissional e harmonioso, até certo ponto descontraído, enfim, onde haja motivação, fica mais fácil para lidar, inclusive, com as adversidades, porque o funcionário se sente apoiado, as suas equipes vão se sentir apoiadas. Né? Então, bem bacana esse degrau também. Sexto degrau, invista na experiência do cliente. Esse aqui, pessoal, quer dizer o seguinte: façam o cliente se sentir especial. Né? Façam o cliente se sentir especial. Então, pensem em resolver as demandas dos clientes, ouça o seu cliente, chame-o pelo nome, seja cordial e educado. São algumas das diretrizes aí relacionadas a esse degrau de você fortalecer a vivência, né? Valorizar a vivência do teu cliente, do teu consumidor.
demonstrem interesse pelas ideias, pelas demandas, pelas sugestões dos clientes, deem-lhes atenção e também, quando necessário e possível, né, tudo dentro dos seus limites, confortem-nos, orientem os clientes, né, para que eles se sintam confortados, para que aquela vivência faça diferença, né, sempre que esse consumidor, que esse cliente, precisar adquirir um produto ou serviço do seu segmento. Então, faça a diferença. 7º degrau, lucre com as queixas. Aprenda com as críticas. Né? Aprenda a analisar as suas deficiências e as melhore. Tenha humildade para isso. Né? Para compreender onde você pode melhorar, onde você tem potencialidade. Né? Todo mundo tem potencialidades, todo mundo tem falhas e todos nós, em todos os dias, 365 dias por ano, recebemos uma nova oportunidade para fazer melhor. Então, vamos lucrar com as queixas, vamos aprender a lidar. Não é confortável receber uma queixa, né? Não é confortável, mas a gente precisa aprender com elas. A gente precisa atender bem o nosso cliente e muitas vezes a gente vai ter que avaliar as queixas, né, para poder chegar nesse nível. Tá? Até porque a gente, né, perguntas necessárias que a gente precisa se fazer. Vamos lá, então, rapidamente. Seu atendimento é perfeito? Né? Seus clientes têm tanto medo que não reclamam e apenas vão embora? Ou seus clientes não podem ser incomodados com queixas, né, e desapareceram? Seus clientes têm se queixado, mas nada muda, né, e então também desaparecem? Então, você precisa, inclusive, criar canais tanto para elogios, mas atenção para as queixas. Elas fazem a gente crescer. Elas fazem a gente crescer. Então, isso deve ser valorado, não pode ser ignorado. Cliente que aqui é ignorado, ele pode ser ouvido num outro, né, na concorrência. E isso pode ser o diferencial na vivência dele nessa trajetória, né, de aquisição de produtos ou serviços para a satisfação das suas necessidades e dos seus desejos. 8º degrau, fique próximo do seu cliente. Mas quem é o seu cliente? Né? Não é apenas a pessoa que vem ao estabelecimento ou que pela internet compra do teu estabelecimento. O cliente, muitas vezes, é a tua própria equipe interna. Então, essa mensagem também ela é direcionada para líderes, supervisores, gerentes, diretores. Aproxime-se da tua clientela. Reúna a equipe. Né? Almoce com eles. Tome um café da tarde com eles. Né? Eu tenho experiências muito gratas de situações, né, profissionais em que alguém de repente, do alto escalão, daquele momento, daquela organização, vinha tomar café com a gente no meio da tarde. Vamos, né, a gente fazer um rateio lá, vamos fazer um cafezinho, uma bolachinha, um bolinho. E quando eu falo em assim, alto escalão dentro da organização, estou falando lá da minha vivência jurídica, né? Eu era estagiário, estava lá junto com os analistas, e daqui a pouco vinha o procurador federal, né, que raramente estava lá na base onde a gente trabalhava, mas quando ele vinha, ele saía do gabinete dele e vinha lá tomar café com a gente e trocar uma ideia, conversar. E a gente ficava profundamente lisonjeado, a gente se sentia, percebam, né, isso já tem alguns anos, né, não vamos contar tempo aqui, mas foi uma experiência muito marcante para mim, né, poder conviver no dia a dia com alguém que eu admirava e que essa pessoa separava um tempo para estar ali com a gente. Essa é uma experiência muito rica. E eu trago para vocês hoje, para a aula, que mesmo que em segmentos privados, né, imagina para um funcionário mais simples que seja, ele de repente poder um dia sentar e trocar algumas palavras, seja com o dono da empresa, seja com o gerente de departamento, né, que a princípio ele não tenha muito acesso, muito contato. Isso fortalece as relações dentro da organização, gente. As pessoas se sentem valorizadas. Então, isso também precisa ser pensado quando a gente precisa, tá? Pensar também na criação de um bom ambiente para negócios, né? A nossa equipe precisa estar fortalecida. 9º degrau. Projete e implante o programa de atendimento. Então, se a gente está falando em serviço ao cliente, atendimento ao cliente, canais, a gente precisa ouvir, né, as queixas, as reclamações, elogios, sugestões. Se a gente precisa ouvir o nosso cliente, a gente também precisa organizar essa audição. A gente precisa ter alguém responsável, não é todo mundo, né? Até porque exige o preparo, exige um treinamento. Imagina você
ter, por exemplo, no teu empreendimento, um telefone e várias pessoas atendem aquele telefone e é também o canal para reclamações. Né? Como é que vai ficar? Vai virar um barril de pólvora, né, o atendimento naquele setor. Então, você precisa criar, né, por exemplo, possibilidades. Você trabalha com uma central eletrônica em que o cliente tenha condições de, né, sugestões, reclamações e tal, e aí você tem uma pessoa direcionada, tá, treinada para essas questões relacionadas ao pós-venda, a ouvir reclamações, sugestões e encaminhar para os setores responsáveis para que seja dado o feedback e realizada a melhoria. O cliente, quando ouvido, né, ele, da mesma forma que com as equipes internas, ele também se sente fortalecido naquela relação. Isso pode ser fundamental. Então, não é apenas disponibilizar o canal, né? Não é apenas disponibilizar o meio e dizer que não, eu ouço as queixas. Não, tem que ser ouvido de forma adequada, né? De forma adequada, isso seja através do treinamento da equipe, né? Ou das pessoas que vão trabalhar nessa função e direcionar essas queixas, né? Para que haja melhoria. Tá? Então, esse seria o 9º degrau, né? Projetar e implantar o programa de atendimento. Deixar alguém responsável, ser transparente nesse programa de atendimento, né? Criar indicadores de atendimento, que é importante também. Não basta tu ter um programa e tu não saber se ele funciona. Então, tu tem que criar indicadores para dizer, opa, tenho tantos atendimentos, tantas resoluções, né, de acordo lá com esses atendimentos. Avaliação por parte da clientela, né? Então, tem muitas instituições que já utilizam, ao final da chamada, avalie meu atendimento. Pode ser um dos indicadores. Então, precisa projetar e implantar, né, esses programas de atendimento, né, para o fim de fortalecer, né, e não apenas fortalecer, pode ser entendido também como reforçar o posicionamento da empresa perante a sua clientela. 10º degrau, estabeleça um padrão de atendimento. Isso é importante porque, primeiro, você consegue transmitir para o cliente, para o consumidor, a informação de que, independente com quem ele venha conversar, com quem ele venha a se relacionar em relação àquela venda de produto ou serviço, em relação ao atendimento, a empresa possui um padrão e qualquer pessoa que o atenda vai atender da melhor maneira possível. Né? Da melhor maneira possível e com o mesmo alcance, com o mesmo procedimento, né? Senão daqui a pouco vira uma bagunça. Na tua empresa, daqui a pouco a pessoa foi atendida por uma pessoa que o atendimento, segundo a visão do cliente, não apresentou aquela excelência, ou apresentou aquela excelência e no outro atendimento a pessoa, o atendimento foi diferente. Tá? O atendimento foi diferente, aí o cliente, não, mas então eu quero que, né, falar com o fulano. Tem que ser impessoal nesse sentido. Tem que ser personalíssimo no sentido do cliente se sentir honrado, né? Honrado, sentir atendido, no sentido de que recebeu a devida atenção, mas não pode criar prerrogativas de, por exemplo, ser atendido somente por fulano, pensando numa organização. Não. Quem está ali disponível para atender, atenda de forma padronizada. Então, e outra, questão do padrão. Você também atender os clientes igualmente. Tá? Atender os clientes igualmente, não atender apenas de acordo com o perfil de cada cliente. Você, no âmbito da negociação, claro, você consegue trabalhar alguns fatores ali e tal, mas via de regra você tem que tratar os clientes com igualdade, até porque em algum momento, se você tiver diferenciação, né, não tiver um padrão, alguns clientes podem se sentir, digamos assim, desvalorizados. Tá? Então você precisa ter padrão no atendimento, tá? Padrão no atendimento para que haja essa sensação de igualdade, de respeito sempre, e de igualdade, tá? Que não haja, que nenhum cliente se sinta desvalorizado em detrimento do outro. Tá? Então, pode ser entendido dessa maneira. 11º degrau, reconheça e recompense a excelência do atendimento. Tá? Isso vem ao encontro de motivar as equipes, além, né, de treinar e tal, mas quando você tem um atendimento, digamos, excelente, eficiente, digno de elogios,
prazos sendo cumpridos, atendimento organizado, enfim, tudo rodando como deve ser, premiar, né? Premiar esses comportamentos, muitas vezes até seja lá por uma disputa interna, por alguma premiação, tá? É uma maneira de incentivar. Então, premie, né? Se você tem, se você exerce, ou se você vier a exercer um cargo em que você possa decidir pela premiação ou não, premie, estimule. Em qualquer âmbito na nossa vida, seja na empresa, seja fora, quando a gente está dentro de um grupo e onde há uma premiação, onde há um incentivo, a gente tende a obter melhores resultados, maior engajamento da equipe. Então, premie a eficiência, reconheça e recompense. E 12º grau, desenvolva o programa de atendimento. Então, vem ao encontro daquele degrau anterior. No caso ali, o 10º degrau, onde a gente falou sobre a importância de você desenvolver um programa de atendimento e você ter dados estatísticos, métricas de atendimento para fins de você verificar se você está sendo eficiente, para fins de você verificar onde você eventualmente está deixando a desejar, né? Então, é sempre importante estar desenvolvendo os programas de atendimento. Mais alguns dados. Por que se perdem clientes? 1% morte. Talvez agora, durante o coronavírus, aumente um pouco isso aí, mas vamos lá. Tomara que não, né, gente? Tomara que o pior já tenha passado. 3% mudam-se. Conheço gente que mudou de cidade. Tá? Vou falar aqui pelo escritório. Teve gente que foi morar em outra cidade, quando teve problema, veio nos procurar. E a pessoa a quem eu me refiro, ela está num polo até maior do que Jaraguá, onde há mais profissionais na minha área, mas um serviço bem prestado para o cliente. O cliente foi embora, quando precisou, voltou. Voltou aqui para a cidade. Pelo menos para a contratação da prestação de serviço. Então, bacana. Vamos lá. 5% adotam novos hábitos. Então, é onde aquela prestação de serviço, aquele produto deixa de ser interessante. 9% acham o preço alto demais. Concorrência é onde precisa se sempre verificar os preços que estão sendo praticados pela concorrência e verificar também no teu processo, seja na produção, né, de alguns itens, de alguns produtos, ou na realização de serviços, se há maneiras de você reduzir o custo, né, para se fornecer aquilo ali e por consequência, conseguir oferecer um preço mais atrativo para o seu cliente. Tá? 14% estão desapontados com a qualidade dos produtos. Então, há necessidade, né, de melhoria na qualidade. 68% estão insatisfeitos com a atitude do pessoal, ou seja, má qualidade do serviço. Isso passa, por exemplo, por aquela impressão de que quando você compra, né, numa determinada empresa, quem nunca ouviu essa expressão de que o vendedor, na hora de vender, põe o familiar na bandeja, e só que na hora que dá algum problema com o produto, esquece. Né? Talvez não exatamente nessas palavras, mas é um mito popular, né? Que na hora de vender, ontem ainda estava assistindo um programa que falava sobre uma determinada etnia, que você tem as barraquinhas de camelô, de comércio popular, de que você tem brinquedos, mas que funcionam ali, na barraquinha. Quando você chega em casa, já não funciona mais. Né? Então, pensando numa situação, né, de uma empresa organizada, você precisa ter o pós-venda, você precisa ter as soluções para os seus clientes para que eles voltem a comprar. Né? Então, não pode ser dessa maneira. Vendeu, assinou, entregou o produto, entregou a prestação de serviço, já era, acabou. A partir daqui, não. Existe a necessidade do acompanhamento. Né? A gente sempre tem que pensar que quando o cliente nos procura, independente se é para que a gente forneça um produto ou serviço, ele está buscando o quê? A satisfação das suas necessidades e desejos. Então, nós precisamos identificar essas necessidades e desejos e oferecer o melhor, né, que a gente pode dentro das nossas possibilidades. E quando não, também ser franco, ser claro, informando. Claro que a gente não vai dizer, não, isso eu não consigo te atender. Isso, eu consigo te atender até aqui. Perfeito? Então, nesse sentido. Com relação à personalização do atendimento, pessoal. Quando a gente fala em personalização do atendimento, a gente não está falando que a gente deve diferenciar clientes. Porque de repente tem um poderio econômico, né, um poder de compra maior, e o outro é mais simples, ou porque um mora em tal lugar, ou porque... Não é isso.
A personalização do atendimento de alguma maneira, dentro do nosso atendimento, você fazer aquela experiência se tornar única para o cliente. Você fazer ele se sentir especial. Você dar uma atenção diferenciada, uma atenção que a tua concorrência não dá. Isso é dar um atendimento personalizado. Fazer o que a concorrência não faz dentro do teu atendimento. Dando essa devida atenção, chavões, né? Vamos lá, por exemplo, quando o cliente te pede alguma coisa que você sabe que está no teu alcance, você pode, olha, isso aqui eu vou conseguir fazer para ti. Né? Muitas vezes eu ouvi aquela demanda, pensar, olha, eu vou conversar com o gerente para a gente conseguir resolver isso. Tá? Então, um atendimento personalizado, tá? Uma experiência diferente. A gente sempre tem que pensar na sensação, na vivência, né? Na vivência do consumidor. Tá? Então, quem é que não gosta de repente, ter uma demanda, algo para se resolver e perceber que, do outro lado, tem alguém querendo resolver, querendo fazer algo a mais para resolver. Né? Essa é a personalização do atendimento. Então, não é fazer algo que esteja fora, digamos assim, fora do habitual, no sentido de privilegiar alguns clientes em detrimento de outros. Não, não é isso. A personalização do atendimento demanda assim, aquela atenção, aquela disponibilidade, né, aquela proatividade para resolver e transmitir essa mensagem para o cliente, né, de compromisso, de bom atendimento, de excelência para com aquele atendimento. Né? E aí, por fim, treinamento constante para a equipe. É meio que autoexplicativo, né, gente? Funcionários treinados, né? E motivados o tempo todo, tendem a trazer melhores resultados para a empresa. Né? Então, treinamento, focar no treinamento, na valorização, né? No profissionalismo, constantemente. Os funcionários, as equipes, elas precisam, o ser humano precisa de motivação. Né? E aí, a gente tem no campo pessoal alguns tipos de motivações, o medo pode ser uma motivação, mas agora a gente quer falar de coisas boas. Motivação na área profissional, desenvolvimento profissional. Então, treinar pessoas constantemente para não deixar cair no comodismo, né? Na zona de conforto. A zona de conforto pode atrapalhar. Alguém que trabalha na área de vendas e caiu na zona de conforto, ele acaba não se esforçando para atender com eficiência o seu cliente, porque ele entende que ele já conhece todas as técnicas. Mas o mercado ele é mutante. O mercado ele é mutante. A gente precisa estar atualizado. Então, por isso, é importante investir sempre no treinamento das equipes, no treinamento das pessoas. E a monitoração de resultados, né, gente? Quando a gente fala em indicadores, quando a gente fala em investir em atendimento, em canais, de nada adianta investir em tudo isso, investir em treinamento e não acompanhar os resultados, não monitorar esses resultados, não conseguir identificar deficiências para aí apresentar melhorias, né, projetos de melhorias. Então, esse monitoramento ele precisa ser feito. Né? Precisa ser analisado, por exemplo, se você tem avaliações muito conflitantes, né? Hora muito bom, hora muito ruim, opa, então tu não está tendo um padrão. Então, tu tem que verificar onde é que está falhando para você consertar o teu padrão de atendimento e poder atender com excelência as demandas da tua clientela. Perfeito? Então, monitorar os dados, monitorar os indicadores, seja de número de reclamações, seja de número de sugestões, seja de número de elogios, monitorar, prestar atenção a esses dados, né? E, enfim, transparência com a equipe. Né? Em outras palavras, não está aqui no material, mas tratar a equipe de trabalho como família, quando possível, né? Mas, assim, com aquele carinho da família, mas com profissionalismo. Né? Olhar para o negócio com amor, com paixão, com vontade de ir lá e fazer acontecer e ser referência. Quem é que não quer ser referência no seu segmento? Então, para o administrador, conhecer essas técnicas, marketing, vendas, né? Maneira de se relacionar com o cliente, saber se ver pelos olhos do cliente. Né? São habilidades que bons administradores, bons vendedores têm, né? E sempre terão. E a gente tem que sempre se esforçar para chegar nesse nível de eficiência, nesse nível de excelência. Beleza, gente? Então, fechamos esse bloco de marketing e vendas, finalmente. Já estava fazendo aniversário, né? No meio dessa questão aí da pandemia e tal, que eu comentei que eu tive alguma dificuldade para preparar o material. Agora, já na sequência, eu vou estar enviando um exercício para a gente
fixar esses pontos desses dois blocos que eu gravei e encaminhei para vocês hoje. Joia? Abraço, pessoal. Até daqui a pouquinho.